Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que a paz e a alegria, frutos do Espírito Santo, estejam com todos nós, principalmente neste momento. Estamos meditando, refletindo, estou repassando para vocês um pouco da nossa história, o sentido das orações que nós fazemos enquanto Comunidade Católica Nova Aliança. Estamos falando sobre os nossos santos, a devoção pelos nossos santos. Quem são esses santos? Em primeiro lugar, Nossa Senhora, Santa Teresinha, São José e Santa Teresinha, padroeiros da comunidade, São Bento e Santa Teresa, padroeiros da fraternidade, e hoje eu gostaria de falar de um santo não muito invocado ou nada invocado, mas verdadeiramente santo. E isto em função também, fundamentado, graças a Deus, essa nossa devoção a Santo Abraão, tem um fundamento no nosso catecismo. No ponto 61 do catecismo, a Igreja diz assim: os patriarcas, os profetas e outros personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Sinceramente, quando escolhi Santo Abraão para colocar como um santo a ser invocado na nossa comunidade, eu não tinha conhecimento deste ponto do catecismo. Mas eu sempre achei, puxa, se ele é citado por São Paulo, Jesus fala de Abraão, ele é um santo. E quando eu li este ponto 61 do catecismo, aí eu fiquei mais radiante ainda, porque Deus fala mesmo no coração daqueles que querem se entregar a Deus. Então hoje eu vou falar sobre esse santo que é muito querido ao nosso coração, que tem uma história ligada ao nosso começo, à pré-história da comunidade. Santo Abraão, rogai por nós. Mas eu quero começar comentando um pouquinho o Evangelho de hoje. Naquele tempo, hoje que eu digo nesse momento que estou gravando o programa, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Meus queridos, eu queria falar um pouquinho neste momento sobre o chamado de Deus na nossa vida. O chamado de Deus para aqueles 12. Jesus se retirou, foi rezar, foi pedir discernimento ao Pai. E quando ele desceu, no meio da multidão, ele
chamou um por um pelo nome e os enviou a anunciar o reino de Deus. Primeiramente, as ovelhas que tinham se desgarrado do povo de Israel. Nós também estamos aqui nesta formação permanente, cada um lembrando do seu chamado. Como seria bom se cada um de nós contássemos um pouco como é que foi o seu discernimento vocacional. Quando você foi chamado para participar, ou chamada para participar da fraternidade, será que ali foi que aconteceu o seu chamado? Pode ser que você já tenha anteriormente sentido que você queria alguma coisa a mais. Talvez lá na sua infância, na sua adolescência, você já tenha sentido algum desejo diferente do que você via nos seus colegas de escola. Já era uma sementinha do chamado de Deus. Interessante que quando nós estamos para escolher a nossa profissão, nós usamos uma série de critérios, né? Fazemos uma bateria de teste vocacional para saber se eu tenho aptidão para isto ou para aquilo, qual é a área em que eu vou me dar melhor em função das minhas habilidades, enfim. Existe toda uma ciência por trás para embasar, para fundamentar uma resposta que eu tenho que dar a respeito da minha profissão futura, da minha vocação futura. Toda profissão devia ser, né, gente, um chamado, uma vocação, e não simplesmente uma escolha em função do que eu vou ganhar mais. Mas no campo da igreja, no campo de Deus, não é assim. A iniciativa não é nossa. A iniciativa é do Senhor. E veja que interessante, quando a Bíblia coloca Deus chamando o ser humano à vida, criando o ser humano, a Bíblia diz que Deus o fez do pó da terra, do barro da terra, e soprou nas suas narinas o seu espírito vivificante, o Espírito Santo. Isso quer dizer o que para nós? Quer dizer que quando Deus nos chama para fazermos parte de um grupo de pessoas que vai se dedicar mais a uma determinada ação missionária, quando Deus coloca no coração das pessoas um desejo de mais profundidade nas coisas dele e da sua igreja, coloca uma certa ansiedade para este plus, para este mais, para ir além daquilo que todo mundo vai, Deus nada mais está fazendo do que se valendo do pó que nós somos. Do pó que nós somos. E o que faz a diferença? O que faz com que este pó, este barro, que somos nós e as nossas capacidades, ou mais ou menos, o que faz com que isto, tudo, se torne um ser missionário? É o sopro do Espírito Santo. Por isso, nesse caminho que vocês estão, que nós estamos nos esforçando e muito para levar adiante, em termos de formá-los no espírito da nossa comunidade, da nossa fraternidade, não se leva em conta, como na escolha de uma profissão, os dotes naturais. Tá certo que isso conta, mas não é o essencial.
O essencial é se este barro do qual nós somos feitos recebeu mesmo essa soprada do Espírito Santo, além de uma vida meramente natural, isto é, para uma vocação. São Paulo aos Romanos tem um ensinamento muito bonito no capítulo 9, no versículo 16. A escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia. Olha que bonito. A escolha de Deus a seu respeito, a meu respeito, não depende da nossa vontade humana, não depende dos nossos esforços, mas somente de Deus, que usa de misericórdia para conosco. Então, fundamentados e agradecidos a Deus por essa escolha que Ele faz de nós e continua fazendo, nós vamos então permitir que o Espírito Santo de Deus mantenha sobre nós o seu sopro de vida. Vamos pedir que o Espírito Santo nos fortaleça no nosso chamado, nos dê segurança, nos dê firmeza. E se você percebe que na sua vida vocacional você tem crises repetidas de dúvida, de insegurança, venha conversar comigo, converse com a sua formadora, manifeste essa recorrência de dúvidas e insegurança, porque Deus pode estar querendo dizer para você que você não é chamado para esse caminho, que Ele não te chamou para esse caminho. Mas pode também vir a ser, essas dúvidas e inseguranças virem a ser testes, verdadeira tentação para tirar você desse caminho. Por isso você precisa de um companheiro de caminhada, de um amigo, de uma direção espiritual que você vai ter dentro da sua comunidade. Então nós vamos falar hoje sobre Abraão. Por que Abraão na nossa comunidade? Fico muito contente porque este deveria ser, segundo um critério muito humano nosso, deveria ter sido o primeiro vídeo de formação, porque estamos falando do início da nossa comunidade, mas não foi assim que Deus nos encaminhou. E hoje chegou o dia de falarmos da experiência que eu tive em Peruíbe, litoral do estado de São Paulo. Muitos de vocês já conhecem a história, mas como eu devo deixar essa parte preciosa da nossa história para os que vierem depois de vocês, aqui vai, mais uma vez, eu contando para vocês esta passagem maravilhosa de Deus na minha vida. Estávamos passando um tempo de férias, duas irmãs e eu, irmãs Marcelinas, né? Nessa casa de praia das irmãs, em Peruíbe, litoral de Santos. Nós estávamos ali e já no final das férias, naquele dia nós deveríamos voltar para São Paulo. Foi um período de janeiro, muita chuva, e eu resolvi convidar as irmãs para darmos um passeio a pé, né, na praia, para nos despedirmos do mar. Quando nós chegamos num determinado caminho, uma determinada rua, sem asfalto, sem calçamento, eu estava na frente de uma poça d'água muito grande, deixada pela chuva. E essa praia é de areia monazítica, então a areia é muito escura. Quando eu cheguei ali, eu vi essa poça
E de repente eu percebi bolinhas, né? E fazia até um barulhinho como de fritura, bolinhas. Eu me abaixei para ver e o que eu vi foi uma coisa maravilhosa. Milhões de girinos ali, nadando e se mexendo. E eu me inclinei, contemplando mesmo aquela coisa que estava da minha frente. E de repente eu senti aqui dentro do coração. Dá para você contar quantos são? É assim que vão te procurar. Mas eu não percebi este momento. Não gravei este momento. Achei lindo, chamei as irmãs para verem também. Maravilha, e fomos fazer o que nós íamos fazer. Na volta, eu quis passar por lá de novo. E me inclinei de novo para ver aquela poça cheia de girinos. Foi nesse momento que eu percebi que na ida, Deus já estava falando, já tinha falado comigo, só que eu não percebi. Nessa segunda vez, aí sim, tomei consciência que alguma coisa estava acontecendo. E foi quando de novo eu escutei: dá para você contar quantos são? É assim que vão te procurar. Nessa segunda vez, em que eu também tomei consciência da primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim meia parada e fui embora para casa com as irmãs, meio que não querendo conversar muito. Peguei minha Bíblia, na época a Bíblia de Jerusalém, e ao invés de arrumar a mala, eu fui para a capela rezar. Não sei se eu ia perguntar para Deus: o que é isso que você me falou? Eu não sei. Eu senti necessidade de ir me recolher na capela. Quando eu me sentei, eu me lembrei que uma frase muito semelhante estava na Bíblia. E me lembrei que foi referente a Abraão. Dá para você contar quantas são as estrelas do céu? Quantos são os grãos de areia da praia, do mar? Tão numerosa que você não é capaz de contar, assim será a tua descendência. Procurei na Bíblia, achei a passagem e fiquei ali ruminando o que é que esta passagem tinha a ver comigo, com aquela escuta que eu tinha tido. E falei: bom, mas de que jeito que eu vou ser procurada? E vocês sabem que quando o demônio quer atrapalhar uma obra, ele põe na nossa cabeça muita dúvida, insegurança, perguntas. E eu comecei a ter essa dúvida. Eu falei: olha, mas puxa vida, como é que eu vou resolver esse negócio que Deus falou? E depois que eu mastiguei bem esta passagem, né? Assim você será procurada. Eu falei: bom, Deus, se é isso mesmo que você está falando para mim, então eu quero que você mande pessoas que me procurem e eu vou atender a todas. Mas na mesma hora eu fiz uma correção nessa minha oração com Deus. Disse: não, Senhor, espera aí. Eu não quero apenas atender as pessoas que você me mandar procurar, mas eu quero ser procurada. Eu quero que as pessoas me procurem. Eu concordo com o que você está falando. Assim você será procurada. Eu quero. Muito obrigada, Senhor. Nesse momento me vieram tentações. Peraí, olha o que você está falando para Deus.
Você não está sendo muito pretensiosa, vaidosa, né? Cuidado. Vai pôr a obra a perder. Essas coisas que vêm na mente da gente. Então eu falei para Deus. Falei, Senhor, se esta oração que eu fiz para você for fruto de uma consciência orgulhosa e vaidosa e pretensiosa, você esqueça tudo que eu te falei. Mas se não for, se for verdadeira aquela coisa que saiu de dentro de mim, me mostra na sua palavra. E abri a Bíblia de Jerusalém. A passagem caiu neste versículo. E tu serás chamada procurada. Eu fiquei numa emoção tão grande, gente. Eu me senti tão assim, falei, meu Deus, Deus me escutou. Deus falou comigo. Eu não posso duvidar. Voltei para casa, voltei para São Paulo com as irmãs. Naquele ano comecei a ter as minhas turmas lá na faculdade e as coisas começaram a acontecer. Eu já não era mais satisfeita em dar aula de religião. Eu queria algo mais fora do horário de aula e chamei meus alunos que quisessem para a gente, extra classe, né? Fazer um grupo, que no começo era um grupo de oração, mas muito voltado para a reflexão da palavra de Deus. E foi desse grupo que começou a comunidade Nova Aliança. Começou com um grupinho de pessoas interessadas em aprofundar e partilhar a palavra de Deus. Mas o ponto de partida foi a experiência de Abraão. Por isso eu quero refletir um pouquinho com vocês então agora a escolha que Deus fez de Abraão e a missão que ele teve. Vamos começar com o catecismo. Nós vamos nos valer agora da palavra da igreja. No ponto 59. A igreja diz assim: para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abrão, chamando-o para deixar a sua terra, a sua família, a casa do seu pai, isto é, para deixar os seus bens materiais, afetivos, culturais, para fazê-lo Abraão, que quer dizer pai de um grande número de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Quero me deter aqui e fazer uma breve reflexão com vocês. Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abraão. Quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus escolhe um grupo de pessoas e unge essas pessoas com o seu Espírito Santo, é sempre em vista de alguma coisa que Deus quer que seja feita. O que Deus queria de Abraão? Queria que Abraão fosse o pivô da reunião de toda a humanidade que se havia dispersado. Vocês se lembram da passagem da Torre de Babel. A humanidade estava dispersada. E Deus queria, através de um homem só, reunir o seu povo. Reunir, dentre toda a humanidade, um grupo de pessoas que fossem classificadas como família de Deus, o povo de Deus, o povo eleito de Deus. E ele se valeu então de Abraão. Mas como toda missão é exigente, a maior exigência é a exigência da ruptura. Uma palavra que nós não gostamos também de falar, não gostamos nem de ouvir. É preciso romper. Mas
toda vez que você aceita algum chamado de Deus, algum envio de Deus, alguma missão de Deus, nós temos sim que fazer uma ruptura com aquilo que possa vir a ser empecilho, impedimento para o cumprimento deste envio de Deus, dessa missão de Deus. Para Abraão, a exigência foi muito grande. Por quê? Abraão já estava sistematizado ali naquela região. Ele era um homem de posses, tinha sua família, tinha seus empregados, tinha seu gado, tinha seus bens. E Deus, de sopetão, entra na vida de Abraão. E sem introdução, sem falar que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, não vai falar nada disso para Abraão. Já vai entrando e vai falando: deixa a tua terra, deixa a tua família, deixa a casa de teus pais, deixa os teus costumes, deixa tudo. Então toda a vocação, toda a missão tem como ponto de partida o chamado de Deus, que implica numa ruptura. Esta ruptura, este corte, esse deixar, este morrer, né, que é exigido pela própria missão, é a pedra de toque do início de toda a grande obra. Vocês vejam que os grandes santos que deram origem à vida monacal, geralmente eles fizeram essa experiência. E a passagem do Evangelho que mais tocava as pessoas era essa: vai, vendo o que tem, dá aos pobres e depois me siga, se queres ser perfeito. Então é uma ruptura. O seguimento de Jesus é uma vida de rupturas, em que nós nos deparamos quase que a todo momento com situações que exigem de nós uma renovação de adesão a Jesus. Olha, Jesus te faz este apelo, mas você pode rejeitar. Você pode não querer, e você só vai não querer se você tiver apegado a alguma coisa, a você mesmo. Então Abraão teve que fazer este ato de desapego. Desapego do quê? De tudo que ele tinha. E Deus ainda falou: e você vai caminhar, vai para outro lugar que eu vou te mostrar. Mas a princípio não mostrou. Obrigou Abraão a seguir caminho guiado somente pelas estrelas. No deserto não há caminho. Existe o céu. O caminho é determinado pela posição das estrelas. Então Abraão continuamente tinha que olhar para o alto. Uma figura, é um modo de dizer como nós, se quisermos caminhar no chamado de Deus, nós temos que olhar para Deus, olhar para o alto. Não podemos desviar a nossa atenção, o foco não podemos colocá-lo em nós, nas nossas necessidades, nem nas nossas limitações. Porque, como eu disse no começo, quando Deus quis criar Adão, ele o formou do pó da terra, do nada. Porque Deus não precisa de nós. Ele quis precisar. Ele apenas soprou sobre as narinas daquele boneco de barro e ele virou um ser vivente. Deus precisa só da nossa disponibilidade como barro nas mãos do oleiro, para que Deus faça conosco e através de nós uma grande obra. Então, qual era a missão de Abraão?
reunir a humanidade que havia se dispersado. Se o coração de Abraão estivesse focalizado, firmado, ensimesmado em si mesmo e nos outros seus bens, certamente Deus não poderia contar com Abraão para reunir pessoas que compusessem o seu povo. E, como toda mudança de nome na Sagrada Escritura, significa também que Abraão mudou a sua função, mudou a sua missão. Antes ele é chamado de Abrão, pai por excelência. Agora, quando ele começou a se chamar Abraão, ele não é mais um pai por excelência, mas o pai de uma numerosa nação. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, em Abraão, no povo de Abraão. Será que isso não tem a ver com a nossa história? Será que isso não tem a ver com a missão da nossa comunidade? Vejam que interessante. No ponto seguinte do catecismo, a igreja escreve: o povo descendente de Abraão, descendente da fé de Abraão, será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo eleito. O povo eleito, descendente de Abraão, será o depositário da promessa feita aos patriarcas. Nós somos um pouco este povo que tem uma história lá na sua raiz ligada à fé de Abraão. Nós também somos, como diz a igreja, o povo descendente de Abraão, chamado a preparar a reunião de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Olha a nossa missão. E como o evangelho de hoje fala que Jesus enviou esses discípulos, escolhidos por ele, para ir atrás das ovelhas de Israel que tinham se perdido, tinham se transviado, tinham se dispersado, se afastado do rebanho. Será que Deus não tem o que falar para nós, para nossa comunidade, para você que é membro desta comunidade? Nós também somos chamados, a nossa comunidade é chamada a correr atrás das pessoas que se afastaram da igreja, ou das próprias pessoas que ainda estão na igreja, frequentam alguma coisinha, mas não sabem nada do que estão fazendo lá dentro. Às vezes, são pessoas que têm até o ministério de distribuir a comunhão, não sabem nem o que é missa direito. Nós somos chamados, sim, segundo a vocação de Abraão, a reunir para Deus um povo bem preparado. Gostaria que você tomasse o Evangelho de São João no capítulo 10. São João no capítulo 10. Aqui nós, no versículo 16. João 10, 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu não consigo não aplicar para mim, não consigo não aplicar para a comunidade essas palavras que Jesus está falando a respeito dele mesmo. Porque nós também temos que ter consciência que há muita gente que ainda desconhece a nossa comunidade, mas que são chamadas para este carisma, para esta espiritualidade,
para viverem a nossa missão, o nosso patrimônio. Há pessoas que estão na comunidade, mas ainda não descobriram esse patrimônio. E nós precisamos ter esse coração missionário voltado para os nossos. Ir atrás não é através de um aviso público para todo mundo, não. Vejam como que Jesus chamou os apóstolos, um por um, pelo nome. É assim que nós temos que agir. Isso vai custar desapego para nós? Ah, vai. Isso vai custar sacrifício? Vai. Porque olha o que Jesus fala em seguida. É por isso que o Pai me ama. Porque dou a minha vida. O que desperta no coração do Pai uma paixão por nós é quando Ele percebe em nós essa disposição de que tudo que nós estamos fazendo seja uma doação de vida. Não é apenas doação de tempo, não. É disposição de vida, disposição de saúde, de doação das nossas forças, das nossas reservas, de tudo. Uma total disponibilidade para Deus. No João 11, no Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ver no versículo 52 uma coisa muito especial. É o trechinho que vai falar do plano que os fariseus armaram para prender e matar Jesus. E eu quero começar do versículo 47. Os sumos sacerdotes e os fariseus então reuniram o sinédrio e discutiam. Que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou, agora presta atenção, que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Vocação de Abraão, vocação de Jesus, vocação da nova aliança. Minha vocação, sua vocação. Reunir, preparar uma reunião, um dia em que todos os filhos de Deus estarão unidos na igreja. Nossa vocação. Então, este povo descendente de Abraão, e eu poderia dizer, o nosso povo da nova aliança, será o tronco em que serão enxertados os pagãos tornados crentes. Aqui se amplia, já não é mais, não somos mais enviados apenas para os que saíram da igreja, ou para os que estão nela, mas não sabem nada dela. Aqui está falando que nós seremos um tronco em que serão enxertados os pagãos que se converterão ao cristianismo. A nossa missão, nossa grande e adorável missão. Meus queridos, nós somos herdeiros dessa promessa de Deus. Nós temos que ver nesta invocação que fazemos todos os dias, suplicando: Santo Abraão, rogai por nós, interceda por nós, peça por nós, para que nós acreditemos como você acreditou.
na promessa que Deus havia feito, que da sua idade avançada, que da esterilidade de Sara sairia o seu descendente. Nós não podemos duvidar da nossa origem espiritual. Nós não podemos duvidar que na raiz, nos fundamentos da nossa comunidade, está esta história maravilhosa. Há muitos girinos naquela poça que ainda estão na poça. E eles são chamados a virem a ser, vamos dizer assim, sapinhos, como nós. A evoluírem no sentido espiritual da palavra. A crescerem como membros, filhos de Deus e membros da igreja, irmãos de Jesus. A nossa missão começou numa poça de girino. Como não dá para contar quantos são, e não dá mesmo, graças a Deus, nós nunca vamos ter limites ao nosso ardor missionário, de a cada semestre, a cada dia, não perder de vista que nós temos muita chance, apesar da humanidade estar num descaminho total e absoluto, há muita gente com sede de Deus, esperando de nós um alimento que o Senhor põe nas nossas mãos para dispensar para todos, como José no Egito. José no Egito estava colocado como um vice-faraó, um vice-rei. Era dele que as nações que passavam fome precisavam para encontrar a sua provisão de alimento e sobrevivência. Está nas nossas mãos a nossa história. Precisamos fazer bom uso dos dons que Deus nos dá. Então, nesse momento, vamos partir para o terceiro ponto. O primeiro foi a oração da nossa família, o segundo é esse tempo de formação, e agora 3 pontinhos para a reflexão desta semana e a partilha da semana que vem. Primeiro, partilhe como você vê esta parte da nossa história. Essa história está sendo continuada ou nós a fomos perdendo ao longo do caminho? Segundo ponto, quais são os sinais desta continuidade ou da estagnação? Sinais. E o terceiro ponto, o que você sugere para que o ponto 60 do catecismo seja mais ativado na nossa comunidade e na nossa fraternidade? Então vocês vão pegar o ponto 60 do catecismo, vão rezar esse ponto, vão pedir que o Espírito Santo ilumine você para você sugerir o que é que nós precisamos ativar, incrementar, por força, na comunidade e na fraternidade, para conseguirmos ser esse tronco em que não só os da nação, o povo de Abraão, mas os pagãos nos procurem para sermos mais procurados. O que você sugere? Tome esse compromisso, essa tarefa dessa semana como um ponto muito valioso para você passar para os seus e neste momento
está me ocorrendo, eu gostaria que vocês mandassem, cada formador na sua realidade, mandassem para mim essas sugestões, esse terceiro ponto, no nosso grupo de formação para a fraternidade. Foram sugeridos tais pontos para que nós sejamos mais voltados para essa missão dos descendentes de Abraão. Os pontos que nós achamos que nós precisamos ativar ou reativar na nossa comunidade, na nossa fraternidade, para que nós sejamos atraentes de novos membros para a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.